Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio Castro, professor do Pré-ENEM Legal da Divisão de Ensino Médio da nossa Secretaria de Educação do Estado do Acre. Estou aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a biologia, sobre questões que são cobradas, que são reincidentes no Enem. Os assuntos eles vêm ocorrendo assim de uma forma bem comum, tá? E aí vocês podem aproveitar-se de outras questões, de outros Enems anteriores, para poder estudar e para poder focar ainda mais nesses assuntos, ok? Hoje nós vamos falar sobre biotecnologia, tá? Questões de biotecnologia. Então, o que é que caiu um dia no Enem sobre biotecnologia? Olha aí, acompanha comigo. Eu trouxe para vocês hoje uma questão de 2021. Diz assim: uma informação genética, um fragmento de DNA, pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias. Nesse caso, o fragmento de DNA, gene da insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria. Só lembrando um pouquinho, pessoal, o que é transcrição? É quando o DNA ele é feito de uma outra forma, em RNA. O que é a tradução? É quando o RNA mensageiro que trouxe a informação genética, o gene, na íntegra, até o local de síntese proteica, que é o ribossomo, para poder ser sequenciado em aminoácidos para a formação de uma proteína. No caso da questão, ele está falando da insulina, ok? Essa é a proteína. Pessoal, toda questão do Enem tem um comando. E aí vocês devem sempre estar atentos para esse comando. De onde podem ser retirados esses fragmentos de DNA? Eles vão ser retirados do núcleo. DNA forma os cromossomos. Cromossomos estão no núcleo. Eles não saem do núcleo. Nós temos DNA também nas mitocôndrias, mas não é o que está em questão aqui, tá? Então, núcleo, aparentemente sim. Então, vou deixar marcadinho aqui que pode ser sim. Ribossomo. Ribossomo tem DNA? Não. Ribossomo sintetiza proteínas. Citoplasma. Citoplasma é onde estão as organelas. Também não tem o DNA. Ali solto no citoplasma das células eucariontes, não. Ok? Se fosse de uma célula procarionte, a gente teria o DNA lá no meio do citoplasma. Do complexo de Golgi? Não, o complexo de Golgi é uma organela que vai armazenar e secretar o que é produzido no interior da célula. Então, não tem DNA próprio. Do retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático ele também não vai sintetizar proteínas, ele não vai quer dizer, sintetizar proteína até vai, mas ter DNA, não. Então, a resposta correta fica na letra A. Tudo bem? Essa questão aqui, ela poderia muito bem estar lá numa questão de citologia, tá, pessoal? Então, sem problema, isso aí você vê lá como uma questão de citologia, porque tem as organelas descritas aí. Outra questão, essa é de 2022. Uma intervenção no meio ambiente tem inquietado muitos pesquisadores. Olha só, a gente está falando de meio ambiente, então a gente podia estar também tendo essa questão aqui lá na ecologia, que é o que é mais cobrado no Enem, né? Uma intervenção no meio ambiente tem inquietado muitos pesquisadores que consideram um risco reviver uma espécie extinta. Tá? Como assim, professor? Reviver uma espécie extinta?
trazer, por exemplo, para agora, para os tempos, um dinossauro. Isso é reviver uma espécie extinta. Bom, os envolvidos, nesse caso, são os mamutes, paquidermes peludos extintos há milhares de anos. Em cadáveres de mamutes recuperados de locais como a Sibéria, estão sendo conduzidas buscas por células somáticas com núcleos viáveis para posteriormente ser tentada a sua inserção em zigotos anucleados de elefantes. Olha só, foram encontrados há algum tempo fósseis de mamutes congelados. Então, eles foram extintos há milhares de anos, mas eles estavam lá bem conservados. Daí, daria ou dá para tirar essas células somáticas e reproduzi-las lá no parente dos mamutes, que são os elefantes. Bom, comando da questão. O método citado é denominado colagem embrionária porque permite a criação de híbridos. O que é um híbrido? Híbrido é quando você reproduz um indivíduo de uma espécie com o indivíduo de uma outra espécie. Um macho de uma espécie e uma fêmea de outra espécie. E daí surge um híbrido. Tá? Quer dizer, ele nem é de uma espécie nem é da outra. Não está descrito isso aqui na questão. O que vai surgir é um indivíduo mamute. Tá ok? Porque o material genético dele está sendo incluso numa célula sexual do elefante. Então, as características é do mamute. Então tá, o método citado é denominado colagem embrionária porque depende da reprodução assistida? Também não. Não por isso. Não por isso. Ok? Letra C. Clonagem embrionária porque leva à formação de uma nova espécie? Também não. Continua sendo mamute. Letra D. Gera embriões cromossomicamente idênticos ao parental? Opa! Eles não vão ser iguais aos mamutes? Ele não só tem informação genética do mamute, só que ele vai ser inserido o material genético dele numa célula sexual do elefante. Quem vai gerar vai ser o elefante, mas a informação genética é do mamute. Então a letra D parece que está correta. Letra E. Está associado com transferência de genes entre espécies? Não. Ele transferiu o material genético todo, mas foi o núcleo de uma célula do mamute para uma célula sem núcleo sexual do elefante. Então não tem transferência de genes. Ok? Resposta correta. Acertou quem anotou a letra D. Tudo bem? Estão entendendo? Espero que estejam. Espero que vocês estejam afiados. Mais uma questão. Essa questão eu trouxe do Enem 2022. Uma ferramenta biotecnológica para a identificação de cadáveres é a análise de seu DNA mitocondrial. E assim, por que as pessoas não falam do DNA nuclear? DNA nuclear é um só. Então, se uma pessoa, uma pessoa, um animal, um ser vivo, ele foi queimado, se ele sofreu uma morte por conta de um incêndio, o que mais vai sobrar dele como material genético não vai ser o material nuclear, e sim o material genético mitocondrial. Por quê? Porque tem mais mitocôndrias, ou tem mais DNA mitocondrial do que núcleo. Mitocôndrias tem várias numa célula. Tá? Por exemplo, no espermatozoide, existe 30 mitocôndrias só na peça intermediária, que vai gerar energia para poder o flagelo
chegar até o ovócito secundário. Isso é só no espermatozoide humano, tá? E o material genético tem um só. Então, no caso de um incêndio, esse material genético nuclear vai embora rápido. E o mitocondrial pode ser que sobre ali alguma coisa. Então, é por isso que eles estão utilizando bastante DNA mitocondrial para a identificação de cadáveres, ok? Porque ele é o que está mais lá dentro da célula. Então tá. Sabe-se que a herança mitocondrial é materna. Então, toda mitocôndria que nós, homens, temos e as mulheres têm, foi mitocôndria vindo da mãe dele. Ok? Nunca veio do pai, sempre veio da mãe. A mãe recebeu da mãe dela. E assim foi anteriormente. Cada mãe passou para os filhos todos, para os meninos e para as meninas. Então tá. Estão disponíveis os seguintes membros de uma família que poderiam doar material para confirmação da identidade de um cadáver por meio da análise de DNA mitocondrial. Então tá. Tá a sobrinha, filha de um irmão. Tá a tia, irmã do seu pai. Tá o primo, filho da irmã de sua mãe. Tá o avô materno e tá a prima, filha do irmão de sua mãe. Eu estou sem entender. Por quê? Eu preciso desse comando. O que realmente a questão pede? A confirmação da identidade do cadáver será possível com a utilização do DNA mitocondrial de quem? Da sobrinha, da tia, do primo, do avô, da prima. Olha só. A sobrinha, filha de um irmão, ela trouxe material genético da mãe dela, não do irmão. Ok? Então, essa sobrinha está descartada. A tia, irmã do seu pai, ela recebeu, a pessoa lá morta, recebeu DNA mitocondrial da mãe dela e não do pai dela. Então, a irmã e a tia aqui estão fora, tá? Aliás, a sobrinha e a tia estão fora. Outro, do primo. O primo, filho da irmã de sua mãe. Opa, o material genético da mãe é igual ao da irmã dela, porque elas receberam da mãe. Opa, então esse primo aqui parece que tá valendo. Ok? Parece que ele que é o correto. A quarta é do avô materno. O avô materno não passou a informação genética, quer dizer, a informação genética passou, não passou DNA mitocondrial, então ele está descartado também. A prima, filha do irmão de sua mãe. Essa aqui também está fora, eu não preciso nem ver, né? Então, resposta correta. Acertou quem anotou a letra C. Ok? O primo, aquele primo, o filho da irmã de sua mãe. Ok? Todo mundo acertou? Espero que tenham entendido. Pessoal, Enem é interpretação de texto. Vocês têm que prestar atenção no que vocês estão lendo. Questões de biotecnologia, questões de genética, elas têm que ser lidas com bastante atenção. Tá ok? E aí, vocês vão se dar bem. Vamos para mais uma. De novo, 2021 teve a seguinte questão. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e, por isso, são deixados no campo sem controle reprodutivo. Assim, era antigamente, né, bicho, que isso acontecia, esse sem controle reprodutivo. Os búfalos, eles são bastante selvagens. A origem deles é a África. Eles são animais que vivem enquanto os leões não chegarem perto deles. Tá? Até que os leões cheguem e comecem a
fazer esse controle de natalidade. Enfim, búfalos são animais realmente rústicos. Hoje no Brasil há uma criação de búfalos bem controlada, é um negócio bem interessante, tá? Por conta de uma série de formas que eles conseguiram já. São animais bem produtivos. Então tá, mas vamos continuar, vamos para a questão. Por causa desse tipo de criação, quer dizer, sem controle reprodutivo, a consanguinidade é favorecida. Quer dizer, os pais tendo filhos com as filhas. Tá? Os pais copulando e cruzando com as filhas. Então a consanguinidade é favorecida. Sendo assim, proporciona o aparecimento de enfermidades. Enfermidades ligadas a genes recessivos. Como, por exemplo, o albinismo, defeitos cardíacos, dentre outros. Então tá, separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Comando da questão. O professor está sempre falando do comando da questão. Ou é uma pergunta ou é a continuação do período, da frase. Então tá, qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Transgenia? Trazer material genético de outro ser para inserir nos búfalos? Não. Terapia gênica, quer dizer, fazer uma dieta para que os genes excessivos aí não se expressassem? Não. Vacina de DNA? Também não. Clonagem terapêutica? Também não, que é aquela que você vai só reproduzir um tipo de célula que você quer especificamente. Mapeamento genético? Esse parece ser o mais correto. Então, acertou quem anotou a letra E, ok? Pessoal, por hoje, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido essas questões e que se deem bem nas próximas provas aí, as avaliações do Enem. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.